Mauro, é um jogador que chega com essa pressão a mais de um gol perdido numa final. Você acha que esse gol tem peso? Você acha que merece as críticas, sendo o primeiro jogo dele, mas estando em ritmo de jogo, né? Porque ele estava jogando na Inglaterra, ou não? Eu acho que a crítica ao gol perdido é absolutamente pertinente. É um absurdo. Qualquer jogador profissional perder um gol daquele pode custar 1 centavo ou 42 milhões de euros, não importa. Ele não poderia perder um gol daquele em jogo nenhum, em momento nenhum, no final, no meio. Não se perde um gol daquele, que é um absurdo o gol que ele perdeu. Mas, enfim, fica a crítica naquilo ali. No mais, ele entrou ali sem treinar muito com os companheiros, tentou ajudar. Acho que quem merece críticas aí primeiro o senhor Carrascal, pela pataquada, né? Independentemente do VAR ter sido um negócio bizarro. E depois o Felipe Luiz, que escalou mal o time, substituiu mal, tratou o jogo, que tinha um caráter decisivo, que para a torcida era importante, ganhar mais uma taça, para o clube é importante, como se fosse mais um jogo de temporada para dar ritmo aos seus titulares. Foi isso que ele fez. Ele encarou assim o jogo. E essa é a minha visão. Não, eu vou colocar os caras que têm que ganhar ritmo de jogo. Amigo, quer dar ritmo? Põe sábado contra o Sampaio Corrêa. No domingo ele tinha que colocar os jogadores mais inteiros, Cebolinha, Everton Araújo, começar com essa turma que estava em condições melhores para começar o jogo ou até mudar no segundo tempo. Embora ele tenha sido muito prejudicado pela pataquada da arbitragem, porque ele perdeu a chance de mudar o time no intervalo, não só taticamente, se ele soubesse que teria menos um jogador, que seria o correto, a expulsão, a lei permite, mas esportivamente foi um absurdo. Teve um lance aqui que demanda observação de vídeo. Ok, não apita o final do primeiro tempo, segura todo mundo e fala, rapaziada, tem uma checagem de VAR. E todo mundo sabia que ia ter a checagem, porque o Bidon ficou caído e o Banco do Corinthians protestou com veemência. Então é claro que ia ter checagem. Se ele fizesse o certo, o esportivamente correto, seria espera, como eles sempre fazem, né? Espera que não encerre o primeiro tempo. Todo mundo em campo. Examina o vídeo, Carrascal, expulso. Aí o Felipe Luiz teria todo o intervalo para planejar o time com 11 contra 10 e não 11 contra 11, fazer as trocas que quiser. Ele perdeu uma troca no meio do jogo, a chance de uma troca, além daquelas que ele pode com bola rolando, e perdeu a chance de montar uma estratégia adequada para o segundo tempo com menos um. Porque quando você vai para o segundo tempo com menos um, 11 contra 11, qual é a lógica? Você vai atacar em busca do gol o tempo todo. Se você está com menos um jogador perdendo, você tem que ter também alguns cuidados defensivos para não tomar um 2-0. Você busca o gol, mas com mais cuidados. Ou seja, você tem que ter uma postura um pouco mais conservadora até, mesmo precisando do resultado. Se toma 2-0, aí a vaca vai para o brejo. Com menos um, fazer 2 gols, muito difícil, né? Então ele teria o tempo para pensar numa estratégia, conversar com seus pares, seus auxiliares e fazer as escolhas. De repente, quando a bola vai rolar, os jogadores estão todos postados no gramado, aí vem a expulsão. Isso foi um absurdo, né? Sem contar a suspeita de interferência externa aí que está sendo comentada por muita gente. Uma pataquada, negócio bizarro, sem contar a péssima arbitragem, né? Parando o jogo toda hora, não dá mais. Isso aí não dá. O futebol brasileiro não pode mais conviver com esse espírito de arbitragem. Mas, então, acho que o Paquetá merece a crítica pelo gol, mas o principal vilão é o Carrascal, né, que foi tolo, para dizer o mínimo. E eu acho que o Felipe Luiz também, porque acho que ele não foi feliz no domingo, não. Embora eu ache absolutamente maluco esse hate aí dele na rede social, desses flamimizentos que só querem ter razão. É a turma que no ano passado criticava o Felipe, chamava ele de estagiário. Eu chamo isso de etarismo pelo avesso, né? Que normalmente no Brasil, ser velho é algo que é tratado como algo negativo. Deveria ser o contrário. Se o cara ficou velho é porque ele viveu bastante, né? Melhor ficar velho do que morrer novo. Eu sempre pensei assim, né? Eu já sou velho, quero ficar mais velho ainda, não quero morrer agora, né? Você quer morrer jovem com 20 anos, para ninguém te chamar de velho? Acho que não. Ninguém quer isso, certo? Mas aqui no Brasil há preconceito contra o velho. É o tal do etarismo. Seu velho, como se fosse uma ofensa. Eu acho muito engraçado isso. É coisa de gente bem imbecil. Mas aí é o etarismo ao contrário, porque assim, o preconceito com o Felipe Luiz não é porque ele é velho, é porque ele é jovem. Ele fez 40 anos no ano passado. Então, assim, um técnico muito novo, estagiário, como se o fato de ser jovem impedisse que ele tivesse conhecimento para ser um bom treinador. Né? Quando o futebol tem na história aí, técnicos jovens e bem-sucedidos, como tem técnicos velhos também que não aprendem nada até o final da vida, continuam sendo ruins, né? Fracos. Como qualquer atividade humana, né? Profissional. E aí essa turma ficava pegando no pé, xingando a cada tropeço, a cada mau resultado. Só que ele ganhou todos os títulos possíveis, menos o Mundial de Clubes, entre o final do ano anterior, quando ganhou a Copa do Brasil, até a conquista da Libertadores. Carioca, Taça Guanabara, ganhou aqueles negócios lá de desafio das Américas, Challenge lá no Catar, ganhou tudo. Só não ganhou do PSG e perdeu nos pênaltis. E a Copa do Brasil, né? Que ele foi eliminado, mas ele tinha vencido a Copa do Brasil antes. Então ele ganhou
todos os títulos possíveis, as taças que eram possíveis, ele empilhou. Isso em pouco mais de um ano, né? Pouco mais de um ano mesmo. Então, como é que eu vou criticar esse cara? Aí o sujeito entuba, né? Fica na dele. Quando o time vai mal, ele volta a atacar, tentando desqualificar o profissional. A crítica a uma escolha, eu acho que ele merece várias críticas por esse começo de temporada. Nem pelo planejamento, não, por escolhas mesmo, nas partidas. Especialmente esse jogo do domingo. Aí ele merece a crítica, mas é uma crítica pontual. Isso não significa desqualificá-lo, achar que ele é péssimo, entendeu? Que ele não serve. Isso é coisa desses malucos que só querem ter razão. O mais importante para o clube hoje é que os dirigentes não deem ouvido para essa turma de malucos, que são os mesmos que pegavam no pé do Rogério Ceni e provocaram a sua demissão. Injusta, no meio da madrugada. E o próprio Marcos Braz admitiu recentemente numa entrevista que foi o maior erro que ele cometeu enquanto esteve à frente do futebol do Flamengo, que foi demitir o Ceni daquela maneira e contratar o Renato. Ganharam mais nada aquele ano. O Rogério era campeão brasileiro, carioca, da Supercopa, Taça Guanabara. Tinha 4 taças em menos de um ano à frente do clube. E foi demitido de uma maneira até sórdida, no meio da madrugada, depois de uma derrota para o Atlético Mineiro, que ele não tinha vários jogadores. E tinha o Arrascaeta voltando de Copa América, fora de ritmo, perdeu um gol feito, o Arrascaeta era quase gol de empate. Foi naquela madrugada, de quarta para quinta-feira. Então, essa gestão me parece que não dá ouvidos para esse pessoal. Isso já é muito positivo para o clube se continuarem agindo dessa maneira. Mas as críticas ao Paquetá, acho que mais é o gol perdido. O gol perdido é óbvio, não tem como não criticar um gol perdido como aquele. Acho que ele mesmo demonstrou autocrítica, dizendo que não dormiu direito, ficou mal por conta da oportunidade perdida. Mas isso acontece agora, competições mais importantes virão, acho que ele vai agregar muito ao time e já amanhã deve ter a oportunidade, imagino que ele jogue contra o Internacional no Maracanã e possa já começar a dar retorno técnico ao Flamengo, que é o que se espera dele. Eu acho que ele vai dar muito certo. Eu acho que ele vai dar muito certo, vai fazer uma boa diferença quando tiver com ritmo, incorporado bem ao elenco, jogando regularmente, e se entendendo bem com os companheiros. Eu acho que ele vai ajudar e muito o Flamengo, vai levar o nível. E o Carrascal, até a informação que eu apurei ontem, vai receber uma multa, né? Essa multa, pelo menos até ontem, estava dependendo do Departamento de Futebol de uma orientação do jurídico do clube para saber qual é o tipo de multa que pode ser aplicada de acordo com o regulamento interno do clube e o contrato que tem o profissional com o Flamengo. Eu acho que é justo que ele tenha algum tipo de... Não só uma multa, uma multa é uma conversa profissional. Um esporro, né? O que ele fez ali foi uma brincadeira. E o entendimento, eu até concordo um pouco com isso. Eu acho que a expulsão do Plata, duas expulsões, né? Contra o Racing, ele foi muito ingênuo. Caiu na milonga lá do Marco Rojo, né, e foi expulso. Mas o árbitro foi rigoroso demais. Mas foi bobo. Merece também ser criticado porque você não pode ser bobo no jogo de Libertadores, ainda mais jogando contra um time argentino que tem ali no Rojo um cara experiente, catimbeiro, né? Não que a catimba seja exclusividade argentina, não é. O Brasil se catimba mais do que lá hoje em dia, mas estou falando especificamente desse atleta. Mas houve uma outra expulsão contra o São Paulo. Naquele jogo que o Flamengo fez 1-0, ele foi logo expulso, deu uma entrada muito dura do colega de time de seleção, o Arboleda, e levou cartão vermelho. O São Paulo quase virou o jogo, empatou, quase virou. Foi na Vila Belmiro esse jogo. Era uma reta final de Campeonato Brasileiro, o Flamengo lutando ainda para ser campeão, ele fez aquela pataquada. Eles entendem o seguinte, o Plata errou, mas foi uma disputa de bola. O Carrascal não estava disputando bola, largou o braço no rosto do adversário. Então, eu até acho que realmente essa diferença, ela existe, né? É inegável, né? Uma coisa é você cometer um erro disputando a bola numa disputa um pouco mais viril. Você errou, foi expulso. A outra você... ainda mais o Carrascal com 27 anos pegar a pilha do bidon, cara. Não pode, né, cara? Menino, cara. Pô, cara mais experiente. Já jogou em 3 países fora do Brasil, Colômbia, Argentina e Rússia. Jogador da seleção, deve para a Copa do Mundo. Não pode ser tão tolo a ponto de cair numa provocação e fazer aquilo nos tempos do VAR. Antigamente você podia largar a mão, dar porrada e tudo que ninguém nem via. Muito difícil. Hoje em dia, não. Tem vários olhos e talvez até olhos de fora que possam participar dessa brincadeira. Mauro, ontem você não estava no programa, então só para finalizar aqui uma pergunta que eu fiz para a mesa toda e que eu acho, eu tô achando que o Flamengo precisa investir pesado num atacante. Eu sei que já investiu, mas pelo jeito o Samuel Lino, por enquanto, não é a contratação que se esperava, por enquanto. Pode ser que ele queime minha língua, mas até no banco ele tá. Ele nem é mais a primeira opção de banco, pelo que a gente está vendo, com o Cebolinha crescendo. Plata, também não acho, ele marca muito, mas não é finalizador, toma a decisão errada. Você não acha que o Flamengo, já que está com tanto dinheiro, teria que contratar um atacante, mas para ser aquele atacante de decisão, como queria o Caio Jorge? Um Marcos Leonardo da vida, que já deu para ver que poderia sair da Arábia, porque deve ir para a Europa agora, mas agora já não pega mais.
um Luiz Henrique da vida, algum atacante que faça a diferença, porque isso para mim, desde que o Pedro voltou de lesão, que eu acho a fase do Pedro muito ruim, o Flamengo não tá tendo. O Flamengo não tá tendo um atacante daqueles de ser decisivo, de pegar a bola e resolver. Você acha que o Flamengo precisa? Eu acho que precisa muito. Ontem a mesa também falou. Eu queria saber de você. Se você acha que o Flamengo, com tanto dinheiro, primeiro, se pode ter sido uma escolha meio arriscada ao Samuel Lino, porque foi caríssimo. E segundo, se o Flamengo precisa de um atacante de decisão, aquele cara mais inteligente que resolva. Primeiro, quero dizer que esse nosso GC aí é patético, né? Flamengo segue remoendo o vice. E nem é isso que está em pauta. E não tem ninguém remoendo nada no Flamengo, gente. Não tem ninguém remoendo porcaria nenhuma no Flamengo. O Flamengo ontem, a preocupação do Flamengo ontem era outra. O presidente fez até um pronunciamento importante no que se refere a essa mudança na reforma tributária que tributa os clubes associativos mais do que as SAFs, né? E isso pode impactar demais, com muitos clubes virando SAF. O Flamengo não quer virar SAF, e o que o Flamengo colocou é o seguinte: bem, se eu tiver que pagar todos esses tributos, o que for deficitário eu vou cortar. Alega que os esportes amadores olímpicos, né, melhor dizendo, são deficitários de 50 milhões ano, e a tendência é que ele comece a ceifar e cortar modalidades olímpicas. Aí a imprensa vai perceber, poxa, o Flamengo cortou tal modalidade. Pode ser por isso, né? Ainda vai ter que passar no Congresso, mas assim, eu não consigo entender uma tributação, e não importa qual partido, tá, gente? Não importa se é de esquerda, de direita ou de centro. Não entendo uma tributação que privilegia sociedade anônima do futebol, que são empresas com investidores que só visam lucro ou a vaidade pessoal, em detrimento de clubes associativos que mantêm várias modalidades, como é o caso do Flamengo e do Corinthians, por exemplo, né, que está na mesma situação. São Paulo, Palmeiras, Internacional, Grêmio, todos esses aí, tá? Não tem o menor cabimento. Como pode? Cerca de 11% de tributação por um clube associativo e 5%, 6% para uma SAF? Que ideia é essa? Onde cabe isso? Não cabe na cabeça de ninguém. Isso é uma loucura. É uma loucura. Mas, enfim, ontem o Flamengo publicou um estudo bem detalhado sobre isso. O Flamengo está remoendo isso aí, que é um assunto muito mais sério do que essa taça que foi disputada domingo, super valorizada aqui em São Paulo, porque o Corinthians não consegue disputar um brasileiro para ser campeão, uma Libertadores, então, lógico, turbina aquilo que está ao seu alcance. Eu sei bem o que é isso, porque o Flamengo já passou por isso, então a gente acompanhou bem o momento que o Flamengo estava nesse estágio que o Corinthians está, em que a Supercopa vira quase uma Libertadores. Igualzinho foi o Palmeiras e São Paulo. Quando o Palmeiras ganhou de São Paulo, trataram como se fosse uma Libertadores. Quando o São Paulo ganhou do Palmeiras dos pênaltis, 2024. Até cheguei a falar, gente, não é uma Libertadores isso. Não, mas ganhou, tudo bem, mas o Palmeiras disputa títulos mais importantes do que o São Paulo, não tem como comparar. Vai comparar o patamar dos dois clubes hoje em dia, está muito distante. Sobre o atacante, eu entendo o seguinte: o Flamengo buscou um atacante, mas eles querem um jogador de características muito específicas. Um cara que marque saída de bola, se movimente mais, faça gols, mas tenha outros predicados, né? Que ataque o espaço, como eles dizem, um cara de mais movimentação, para ter uma diferencial em relação ao Pedro. Eles não encontraram esse jogador. Felipe Luiz falou sobre isso no domingo. É difícil você convencer certos jogadores com essa característica do nível que o Flamengo procura a virem para o Brasil. Esses caras jogam lá fora, brasileiros ou estrangeiros, é difícil. Por isso, tanta insistência em Caio Jorge. E não conseguiram contratar, né? O Marcos Leonardo não é exatamente esse perfil, né? Embora amanhã possam até querer contratá-lo, não sei, você nunca sabe o que vai acontecer. E eles tentaram, o Beltrán, o Castellanos, esses caras não quiseram vir para cá, para a América do Sul, esses dois argentinos, né? E outra coisa, o problema não é um atacante. Porque a bola, se chegar no pé de alguém, trouxemos um novo atacante. O novo atacante é o João aqui. O João faz gol à beça, beleza, põe o João no ataque. A bola não vai cair só no pé dele, não. Outros jogadores vão ter que finalizar. O problema do Flamengo é a finalização. O Carrascal, que fez a bobagem no domingo, quando estava 0-0, sobrou uma bola para ele de frente para o gol. Ele deu um peteleco. E o Hugo quase se bananou com a bola, pegou depois pelo rabo ali e defendeu. Na sequência do lance da cabeçada de Pedro que o Matheus Bidu salvou quase sobre a linha, né? Quando a bola sobrou para o Gabriel, na escorada de cabeça do Gustavo Henrique, o Gabriel Paulista, ele enfiou um petardo, como diriam os antigos. Mandou um tijolo e o gol 1-0, foi o gol do título do Corinthians. Então o que falta é isso, mais decisão, chutar com violência, bater com convicção, abrir, chuta no gol. Eu te falei isso há anos. Então o problema é de comportamento coletivo do time do Flamengo. Para aproveitar as chances criadas que não aproveita por um preciosismo, ou aconteceu contra o São Paulo. Isso aí, nenhum técnico tem conseguido resolver, já é um problema de anos, e cabe ao Felipe Luiz, que é o técnico da vez, tentar encontrar a solução. Transformar a solução numa pessoa, eu acho que não é por aí. E o Pedro, para mim, é o melhor centroavante da América do Sul. Teve 2 lesões graves, voltou a trabalhar, inclusive, antes do final das férias. É natural que ele demore um pouco a ter o seu melhor ritmo. O que eu não entendo é o Arrascaíta terminar a temporada sem problema físico,
ficar 18 dias, se apresentou dia 18 e foi estrear contra o São Paulo dia 28, certo? São 16 dias. 16 dias de treinamento só não deu para o cara ter uma condição melhor do que aquela que vimos contra o São Paulo e também contra o Corinthians? Esse é o ponto que me chama a atenção. O Jorginho tem uma atenuante, teve um problema dentário, né? Extraiu o dente de siso, tudo, não sei até que ponto isso prejudicou. O cara não pode treinar 2, 3 dias, não sei como é que foi isso, não tem essa informação. Mas o Arrascaeta, que consta, não teve nenhum problema físico. 16 dias, gente. Aí ele entra contra o São Paulo daquela maneira, andando, não conseguindo render, muito mal, perdendo todas as disputas. Eu acho que isso aí é bem questionável. Se você pegar, por exemplo, o período, é a questão também do planejamento. O Corinthians botou vários titulares em campo contra a Ponte Preta, né? Primeiro jogo do Paulista foi dia 11. Quando voltou o Corinthians? Dia 2, certo? São 9 dias. Se eu não estou enganado, foi isso aí. Dia 2 voltou, dia 11 jogou, 9 dias. Os profissionais do Flamengo voltaram dia 12 e foram jogar contra o Vasco 9 dias depois. Dia 21, que foi uma quarta-feira. 9 dias. E não jogaram todos, hein? Como o Corinthians também não colocou todos. Não tem tanta diferença não, gente. Tem diferença sim. O período em que o Corinthians já vinha, e o São Paulo já vinha jogando, é maior. Mas entre a volta das férias e a estreia, foi um período parecido. Parecido. Eu acho que o Flamengo tem que discutir internamente o porquê de alguns jogadores não estarem numa condição física minimamente aceitável. Porque o calendário é esse, a temporada é essa. E assim, aí tem várias possibilidades. Por exemplo, ontem eu estava conversando com o companheiro Rodrigo Vessone. Ele falou, por que vocês não discutem a possibilidade do Flamengo, que ele fala muito do Corinthians, né? Ter feito diferente, dar férias para aqueles que vão provavelmente a Copa do Mundo maior e para os outros tem uma férias menor. Eu falei, cara, mas você imagina, aí você picota as férias, pega aquela galera que não deve para a Copa e dá 12 dias, aí os caras voltam. Aí chega na Copa do Mundo, você tem que dar para o cara 18 dias. Aí o cara fica 18 dias, quando ele volta, ele vai ter que, no meio da temporada, vai estar fora de forma. 18 dias de férias, você está de férias, cara. Você não vai treinar, você vai passear, curtir a sua vida, vai beber, vai comer, vai dormir tarde, fazer o que você pode fazer no dia de férias, não pode fazer na rotina normal de um atleta. E aí, no meio da temporada, o que é pior? Comprometer o começo da temporada ou pós-Copa do Mundo? Quando você vai estar não em Supercopa, não em Recopa, que tem a sua importância, tá? Mas está em um estágio muito mais importante, que é mata-mata de Copa do Brasil, se você chegar lá, e mata-mata de Libertadores, depois da Copa do Mundo, e brasileiro caminhando para o segundo turno, reta final. Aí que você tem que ter todo mundo realmente inteiro, não é agora. Então, é cobertor curto, não tinha muito. O planejamento, acho que não foi o possível, mas a execução não foi boa. Porque alguns jogadores, não sei porquê, estão tão mal fisicamente, em tese poderiam já estar numa condição um pouco melhor, e o desempenho dos atletas do Sub-20 nos primeiros jogos foi muito ruim, o que causou um atropelamento e antecipação da estreia dos profissionais. Isso aí é muito claro. Eu acho que aí faltou uma intervenção do futebol profissional no Sub-20, uma intervenção tática, técnica. Olha, não pode jogar dessa maneira, tem que mudar isso aqui. E é incrível que o Flamengo tem chance ainda de se classificar lá no Campeonato Carioca, né? Ele depende de um resultado que aconteça de Boa Vista, Madureira ou Nova Iguaçu. E se ele ganhar do Sampaio Corrêa, ele pode se classificar. Se o Boa Vista perder ou o Madureira perder, o Nova Iguaçu não vencer, empatar ou perder, ele ganhando, ele pode se classificar. O Nova Iguaçu é só ganhar. Os outros dois, aí vai depender de saldo de gols. E nem é tão difícil, não. Fazendo 2, 3-0, ele pode se classificar. Tem 3 possibilidades. Pode até se classificar em terceiro, se tiver um pouco mais de sorte. Um negócio meio louco isso aí. Mas todas as possibilidades, todos os resultados, praticamente, de que poderiam favorecer o Flamengo no Carioca foram positivos nas últimas rodadas em que ele não jogou, né? Que ele tinha um jogo antecipado. Então ele pode até conseguir essa classificação no sábado, embora não dependa só de si. Ou veja, se os garotos da base tivessem pelo menos feito uns 4 pontinhos ao invés de 1, hoje o Flamengo estaria tranquilo com relação a isso, não teria jogado contra o Vasco antecipadamente com os profissionais, e a coisa estaria talvez num estágio diferente. Mas acho que a discussão é outra. Não é só a questão da volta das férias. É por que alguns atletas não estão numa condição minimamente aceitável. A gente entende que tem diferenças físicas, cada um tem a sua característica, cada corpo é um corpo. Mas eu acho, no mínimo, questionável isso aí. Mas, Bruno, Paquetá, sendo essa contratação de peso, né, do Flamengo, acha que ele pode mudar até isso? Do ataque do Flamengo melhorar, porque eu venho sentindo falta, tirando o Arrascaeta, que é o cara que sempre decide, de gente para pensar no ataque do Flamengo, ou pelo menos chegar na frente. E outra, Bruno, o que falar dessa apresentação dele e dele ter aí deixado de ganhar 750 mil euros para fechar com o Flamengo, Bruno?
O Paquetá, ele queria voltar, acho que tem muito a ver com a investigação que aconteceu lá, acho que aquilo lá deixou ele numa situação desconfortável, até emocionalmente, né? Foram 2 anos ali sendo acusado, tendo que se defender, em dúvida do que poderia acontecer, ele corria um risco de talvez até encerrar a carreira, uma suspensão de 10 anos, enfim. Então, eu imagino que também a volta dele tem a ver com um desgaste mental ali que ele sofreu. Talvez ele já não estivesse mais à vontade de ficar na Inglaterra, onde ele foi investigado, acusado e depois acabou absolvido. Mas foi com certeza ali um desgaste muito grande para o Lucas Paquetá. Ele é um jogador muito bom, ele é um cara que vai ajudar bastante o Flamengo, um jogador que deve estar na próxima Copa do Mundo. Imagino que a função inicial dele seja mesmo pelo lado, pelos jogadores que o Flamengo tem, vindo para o meio, função que ele já fez várias vezes. Porque para segundo volante, onde ele já jogou e joga bem, tem Jorginho. Ele pode jogar junto com o Jorginho em alguns jogos também. O meia central tem o Arrascaeta, que hoje é mais atacante do que meia, mas esse meia central do Flamengo, pelo jeito que o time joga, com a defesa bem adiantada, ele joga muito perto do ataque. Então, assim, o Paquetá vai ajudar bastante o Flamengo, jogador de alto nível, jogador que vai se acertar, perder um gol, ok. Isso acontece até com jogadores melhores que ele. Na teoria era para fazer o gol, mas pegou embaixo da bola, a bola subiu, acontece. Isso aí, nenhum jogador do mundo, por melhor que seja, está imune a perder gol, a perder um gol feito, um gol debaixo do gol. Isso acontece com muito jogador. E sobre os atacantes do Flamengo e o Pedro, né? Primeiro falar dos atacantes. Isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui. O Vampeta falou isso muito bem várias vezes aqui. São bons atacantes, o Flamengo tem vários bons atacantes, só que eles são bons e normais para o nível do futebol brasileiro. Fora da média, são poucos, mas eles são bons. Se você comparar com os outros times, os atacantes que o Flamengo tem hoje, e alguns são reservas, eles são do nível aí dos atacantes dos outros. Só que a diferença é que o Flamengo tem mais que os outros, mais em quantidade até. Então, às vezes, sei lá, o Luiz Araújo não está bem, tem o Plata para jogar, e o Plata não está bem, aí tem o Cebolinha. A Cebolinha não está bem, tem o Samuel Lino. O próprio Carrascal é mais um meia, mas também joga pelo lado. Então o Flamengo tem muitos atacantes. Então pode ter 2, 3 em má fase ou machucado, ele vai ter gente boa para jogar. Então o time do Flamengo tem esse diferencial, mas nenhum deles assim é top. São bons atacantes. E trazer um atacante top é bem difícil. Eu vi ontem também aqui um corte com um comentário do Vampeta também, falando dos jogadores que atuam aqui no Brasil, que entregam com frequência 10, 15, 20 gols no ano. São pouquíssimos. Então é uma posição muito difícil, tanto que o Flamengo insistiu muito no Caio Jorge e às vezes tem cara que joga fora, que o Flamengo até teria dinheiro para trazer, mas às vezes o cara não quer vir para cá. Então é uma posição muito difícil, mas esses atacantes do Flamengo, eles são bons, mas acima do normal, muito acima dos outros, são poucos. Só que o Flamengo tem mais em quantidade do que os outros. E sobre o Pedro, tem uma questão aí que é uma dúvida, né? O Pedro teve uma lesão de ligamento cruzado e não dá para saber como vai ser. Muitas vezes o atleta que tem uma lesão de ligamento cruzado, ele tem dificuldade para retomar. Ele tem dificuldade para retomar a melhor forma, ele começa a ter mais lesão do que ele tinha antes. Tem 2 exemplos bem claros que a gente pode citar do que está acontecendo agora. Um, aqui no Brasil, que é o Neymar. O Neymar já tinha problema de lesão, mas depois do ligamento cruzado, ele tem mais problema e vai ter, não tem jeito. Ainda mais o Neymar que já vai fazer 34 anos. E o outro é um jogador que hoje é estrela mundial, que outro dia ganhou uma bola de ouro, que é o Rodri, do Manchester City. O Rodri teve uma lesão de ligamento cruzado, aliás, quando ele ganhou aquele prêmio, ele estava se recuperando da lesão. E o Rodri, que desde que voltou, ele não voltou bem. Ele já teve umas 2 lesões musculares. Hoje ele não é um titular absoluto do Manchester City. Então essa lesão de ligamento, ela é uma dúvida. Às vezes o cara volta bem, beleza. Mas às vezes não volta. Vou citar o nosso colega aqui, o Vampeta, de novo. Vampeta, ele teve uma lesão de ligamento na primeira rodada do Brasileiro de 2003 pelo Corinthians, contra o Atlético Mineiro no Pacaembu. Depois daquilo, ele não retomou no mesmo nível que ele jogava antes. Inclusive, um ano antes, esteve na Copa do Mundo. Então, essa é uma lesão que, às vezes, é difícil do cara voltar no mesmo nível. Eu não posso afirmar isso, eu não tenho conhecimento científico, não sou médico, não sou nada. Mas, observando o que já aconteceu com outros atletas, e o que está acontecendo com o Rodri agora, com o próprio Neymar, essa lesão, às vezes, faz com que o cara caia muito e não consiga retomar. Ainda a gente tem que ver o que vai acontecer com o Pedro.
Olha, Pilhador, em relação ao peso do Paquetá, é óbvio que a gente está falando de um jogador que estará na Copa do Mundo, então é claro que ele vai proporcionar um imenso ganho de qualidade ao time do Flamengo. Eu juro para você que às vezes eu não consigo entender a irracionalidade de algumas discussões. Por que o Paquetá perdeu um gol domingo? Já tinha gente discutindo ontem se ele vai ser ou não isso tudo, se ele vai ser ou não útil para o time do Flamengo. Francamente, né? Quer dizer, eu acho que o pessoal precisa encontrar assunto melhor, né? É óbvio que todo mundo perde um monte, enfim, jogador de meio campo e ataque perde um monte de gol. Isso não vai ser uma exceção na vida dele. Foi um momento importante? Foi, claro. Mas, enfim, passa a régua, segue a vida e é óbvio que isso não vai impactar em absolutamente nada a vida dele jogando pelo time do Flamengo, né? Agora, eu também falei para você aqui, umas 2 semanas atrás, foi no dia na véspera do jogo do Flamengo contra o São Paulo. Depois também Flamengo e Corinthians. Que a época do ano determinaria, no caso foi no caso de São Paulo, determinaria a menor diferença no ano entre o time do Flamengo e o time de São Paulo. Por quê? Porque era mês de janeiro. Todo mundo voltando ainda de pré-temporada com poucos jogos, com pouco ritmo. Então vai ter um jogador que volta mais rápido, tem outro que demora mais. O Arrascaeta claramente é um jogador que está abaixo de outros, né? Enfim, o Jorginho, como então, teve lá um problema dentário, também demorou mais um pouquinho. Eu acho que por enquanto eu acho que está dentro do mais ou menos aceitável, mais ou menos normal, até porque a gente está falando de um elenco que jogou bola até o dia 17 de dezembro. Da mesma forma que o Corinthians, eu também não esperava lá muita coisa nesse começo de ano, porque foi um time que teve que trabalhar até o dia 21 de dezembro. Então, o que está, assim, as oscilações estão ocorrendo agora, eu acho que normais, eu acho que pode acender um alerta ou outro em relação a algum jogador muito específico, mas assim, no global, nada que fuja à normalidade. Em relação ao Pedro, que é outra crítica, que não está jogando bem, que não foi bem, né? Enfim, é um jogador que vinha de um período longo aí de inatividade até jogar o Mundial, porque teve aquela fratura no braço, aí no Mundial entrou, jogou minutos e tal, mas também é um jogador que faz muito tempo que não tem um ritmo normal, e isso também muda, e muda bastante, a entrega do jogador, aquilo que o jogador proporciona. Então, eu acho que o Pedro também, eu vejo como um dos menores problemas que o Flamengo tem. Deixa ele lá, porque se ele tiver ritmo, se ele tiver uma sequência boa, daqui a pouco ele está fazendo um monte de gol. Da mesma forma que o Samuel Lino, se não, ele é cobrado, claro, porque foi um jogador que custou mais de 20 milhões de euros. Então, ele também entra em campo já com esse carimbo. É natural que aconteça isso, mas também eu acho muito precoce já determinar que o cara não vale mais nada. Aliás, quando o Vitor Roque chegou ao Palmeiras, ele demorou um tempão para começar a fazer gol. Era muito criticado. E era aquele cara dos 25 milhões de euros que estava demorando para oferecer retorno e tal, né? Tinha essa cascata aí e tal. Depois, o cara se enquadrou melhor, ganhou mais confiança e passou a jogar bem. Por mais que, inclusive, em muitos momentos o esquema lhe tenha desfavorecido. Então, eu acho que muitas vezes o jogador ele demora um pouco mais até para se adaptar à forma de jogar o time, entender melhor a movimentação dos companheiros. Então, foi um time que ganhou muito ano passado, não vejo nada de extremamente anormal, de comprometedor que possa estar acontecendo agora. São bons jogadores. Então, eu acho que tanto o Lino quanto o Pedro e outros jogadores que o Flamengo tem, assim, são importantes, são úteis, não tem que sair de forma translocada e ir para o mercado para ficar buscando mais gente e tal. Acho que o elenco está muito bom. Acho que o torcedor tem que parar com esse negócio que toda hora está pressionando, o time perde 1, 2 jogos, já tem que ir para o mercado comprar um monte. Não é assim, não. Quer dizer, a gente está falando de uma temporada longa, desgastante. Aqui no Brasil se joga mais do que em qualquer outro lugar do mundo, mais de 70 jogos por ano. Então, todo time vai ter oscilações. O Campeonato Brasileiro
É óbvio que ele favorece, como qualquer campeonato de 38 rodadas, ele é uma maratona e favorece a quem tem mais elenco. Mas você pega, por exemplo, a Premier League, ou a gente sabe que o City vai sempre brigar pelo título, mas também ele está sempre sujeito a perder para um Bournemouth da vida, que é um time que de vez em quando está lá arrumadinho e impõe resistência. Então, calma, torcedor. Não há motivo para tanto pânico.